Bom, como de hábito, eu vou abrir para perguntas que eu peço que sejam concisas, as pessoas se identifiquem. Vamos recolher uma ali, no microfone, por favor. Bom dia, meu nome é Rinaldo. A pergunta é para os dois palestrantes, mas me chamou a atenção o panorama que o professor Hélio Santos citou, da sonegação, até os números que ele trouxe. Eu não vou chegar a dizer que a sonegação a pessoa sonega por racismo, preconceito racial, claro que não, mas desses números o senhor falou, né, precisa de recursos, citou os números da sonegação. Será que prejudica os mais pobres, conforme o senhor falou, dos 10% mais pobres, 3 a cada 4 são negros? Será que não era hora de a sonegação levar a gente para a cadeia? A corrupção, até 15, 20 anos atrás, ninguém ia para a cadeia. Agora vai a corrupção, peculato, alguns outros crimes contra a administração pública. E a sonegação, que para mim é a moeda, o verso e reverso da mesma moeda em relação aos crimes contra a administração pública, virar crime hediondo e começar a gente ir para a cadeia, senão nunca vai ter recurso. Muita gente fala a favor de políticas públicas para tudo, inclusive racismo, mas sonega, por exemplo. Mais uma pergunta. Seu nome, desculpa, que o Hélio está perguntando. É Reinaldo? Rinaldo. Rinaldo. Só uma pessoa está com cara de quem quer fazer uma pergunta. É para o Hélio. O Hélio falou da pergunta que o Celso Furtado não conseguiu responder. Se a gente olhar a obra toda do Celso Furtado, a gente não vai ver uma identificação de uma relação. O seu tema, que é desenvolvimento econômico, eu concordo integralmente com a sua tese. País que 54% da população é negra, desenvolvimento econômico significa fazer negro ficar rico, senão esquece. Olha a obra de Celso Furtado, 35 livros. Ele não notou, isso é muito curioso, não é só lá nos anos 50, ele não notou a relação entre educação fundamental e crescimento econômico. Será que isso não ajuda a responder o puzzle dele? Irene, ali. Mais uma e depois a gente volta à mesa aqui. Muito obrigada. Irene, se identifica. Eu sou Irene Vidagala, sou embaixadora de carreira e tenho 28 anos de relações Brasil-África. E trabalho nessa área em função desse trabalho com a África. Eu vou chegar a uma pergunta ao professor Hélio, mas eu gostaria de compartilhar uma ideia com o público aqui, porque nessa relação com a África de 28 anos, o que eu identifiquei foi a questão do racismo no Brasil, porque os africanos denunciam a cada oportunidade que têm de vir ao Brasil. Quando eles voltam, eles denunciam isso. E é muito difícil para você, diplomata brasileiro, negar o que o seu interlocutor atesta. Em função disso, então, eu comecei a estudar o tema e ficou claro para mim, como diz o professor Hélio Santos, que a questão da luta contra o racismo é do interesse nacional brasileiro e, portanto, tem que ser incluída na agenda da política externa. Temos aqui 2 chanceleres. Nessa minha, e eu acho que essa tentativa de contribuição eu gostaria do seu comentário, porque, trabalhando com relações Brasil-África e reconhecendo a situação do Brasil no tocante ao racismo, eu identifiquei uma relação clara entre o descaso que o Brasil tem com relação à África, em que usa um discurso que fala de 50% da população, mas que não o aplica, no ponto de vista de ações. Então, a minha percepção é que o mesmo racismo que está estruturado na sociedade brasileira se projeta na relação do Brasil com a África. Então, nós podemos trabalhar o sentido inverso disso, que é uma proposta de usar a política externa como ação afirmativa. Como é que a relação com a África pode funcionar na luta contra o racismo? E aí eu me permito, por exemplo, citar o caso do BNDES, que, nos casos conhecidos de financiamento do Brasil para as construtoras brasileiras na África, nessa proposta de ação afirmativa, um item poderia ser: por que não atribuir parte dos recursos da linha de crédito para empresários negros que estão trabalhando, então, e que podem se beneficiar disso? É uma forma clara de usar a política externa. Na ocasião que eu estava atrapalhando com esse assunto, eu conversei Irene, vou pedir para você dar uma amarrada. A questão é onde a África, de fato, pode ajudar nesta luta contra o racismo dentro do Brasil. Obrigado, desculpe. Então, mais uma só pergunta. Tem ali na ponta, você vai ter que dar uma voltinha ali. Ela que se levantou.
Oi, bom dia. Meu nome é Gisela da Silva, eu sou engenheira, então eu conheço a história do Teodoro. Repete seu nome que o Hélio quer anotar. Gisela da Silva. A minha pergunta é, como incentivar negros a fazerem mestrado e doutorado na Politécnica, USP São Paulo? Muito bom. Obrigada. Deixa eu pedir... Aqui tem uma questão de ordem. Aqui tem várias pessoas querendo fazer perguntas. Aí a minha pergunta é para vocês. Podemos escolher mais 2, 3 e aí vocês respondem todas em conjunto ou vocês preferem respondê-las agora e depois eu faço uma segunda rodada? Você acha que dá para dar uma segunda rodada? Eu acho difícil fazer uma segunda rodada. Então vamos lá, vai. Então eu aqui na ponta, vamos pedir para ser bem rapidão aqui para a gente poder... Eu tenho uma pergunta para o Hélio. Meu nome é João Lindolfo, sou antropólogo. No seu livro, Em Busca de um Caminho para o Brasil, Hélio, você faz uma analogia, você discute um pouco como o Brasil consegue excelência em alguns aspectos, em alguns setores, em outros não. E também se faz uma analogia sobre uma comparação entre duas meninas oriundas de lugares diferentes que, em tese, estariam pleiteando a mesma formação acadêmica e aí a disparidade se faz presente na caminhada. Eu gostaria de ouvir um pouco sobre isso. Mais uma aqui, olha. Eu sou a Tainá, sou aluna de Administração Pública na Fundação Getúlio Vargas. A minha pergunta é para o professor Martins. Eu queria só entender, quando o senhor falou sobre o programa concebido antropologicamente, o programa de políticas afirmativas, que eu não consegui entender muito bem o que o senhor estava querendo dizer com o desenho de um programa que é antropologicamente concebido. Mais 2. Uma aqui e aí André, e vocês têm que arbitrar entre vocês quem é que fala. Ah, só você? Ah, tá bom. Então tá bom, rapidinho. Marilena, eu sou de Santo André, de uma associação da sociedade civil, Rede Beija-Flor. Eu quero tirar a fala do professor Martins da nota de rodapé e colocar no mesmo estatuto do professor Hélio Santos. Porque a minha pergunta é que, no ano que vem, teremos eleições municipais, portanto, não na esfera nacional, e a questão de ouvir a vítima me parece que é central, porque no município não teremos condições de atuar nos campos que sejam no âmbito nacional. Então, a minha pergunta é para os dois, como é que a gente pode atuar no âmbito municipal, tendo como foco a vítima? Legal. André, última, e aí volta. André está lá no fundo. Bom dia. Alô, bom dia, meu nome é André, eu trabalho no Instituto Ibirapitanga, agradeço as intervenções. A minha pergunta tem a ver com, acho que uma observação que o Hélio abriu na fala dele, ao dizer que ele ia abordar o tema não como problema, mas como parte da solução, né? E aí eu queria um pouco colocar uma questão que a gente, ao olhar o tema, né, quando fala da questão racial, a gente tenta olhar, a gente acaba traduzindo isso como a questão do negro, né? Então, o próprio Sérgio fala assim, não, esse é um tema que eu ando, né, com certo cuidado, mas dificilmente a gente se coloca, né, para pensar isso a partir também do que é o branco como raça, né, como uma raça também que foi construída por processos históricos, por dinâmicas políticas, deslocando ela de um referencial universal, né, que raça é só o outro, né? Então, a minha pergunta é, o quanto que trazer essa reflexão também para o branco como raça não ajudaria a enfrentar aquilo que o Hélio Santos chama de racismo inercial? Só um comentário absolutamente intuitivo. Quando você fala branco como raça, me dá um arrepio. Porque aí vem a coisa do arianismo. Eu não estou refletindo, eu estou reagindo. Supremacismo branco, me dá um arrepio. Ele volte antes que eu tenha que ouvir mais uma piada do presidente aqui. A primeira coisa que eu queria dizer é que a fala do Dr. Martins jamais será nota de rodapé, pelo contrário, ele, de uma maneira sintética, mais uma vez brilhante, foi onde tinha que tocar.
A sua observação, Rinaldo, quando você fala que não acredita que alguém só nega porque é racismo. Eu quero dizer o seguinte, determinadas ações na sociedade brasileira, eu faço exercício de antropologia até na fila do aeroporto. Então, a ponte aérea é um lugar maravilhoso para você fazer. E eu já ouvi de empresário, assim, conversando, falando assim, dizendo bem assim, eu não vou pagar imposto para vagabundo ter filho. Muita gente tem consciência de para onde vai o imposto. Então, uma mulher terceirizada, que limpa a privada de uma instituição, e como ela faz hora extra, ela recebe cerca de R$1.000 por mês, todo o recurso dela ela gasta. Ela compra remédio, ela compra alimento, ela compra material escolar. Ali, no mínimo, 30%, R$300 são impostos. Ela paga. O que ela não sabe é que se aquilo vai ser recolhido, que é outra história, ela paga. Então, essa sonegação, na minha avaliação, tem a ver, em parte, porque eu sei quem vai ser beneficiado. Mais uma razão. Peraí, não tem repique, não tem repique. Mais uma razão. Você tem razão. Você, Rinaldo, foi perfeito. Aqui não, porque aqui tem uma plateia majoritariamente branca. Eu não discuto mais com um ativista negro política pública sem discutir antissonegação, porque realmente não tem recurso dentro dessa estrutura financeira que nós temos. Não tem recurso. Você está certo. Em relação ao Samuel, Samuel, foi em cima, porque esse não foi o único, mas esse foi o principal, porque o nosso Celso Furtado é uma pessoa pela qual eu tenho profundo respeito, admiração, né? Mas quando ele diz que não sabe a resposta e a ideia de ação afirmativa regional é dele, não é de outro. Fala, não dá para tratar todas as regiões iguais. Isso mostra que, realmente, esta invisibilidade, se ela atingia pessoas com perfil intelectual de Celso Furtado, você imagine com outros menos votados. Você tem razão. A questão da educação é outro. A Irene, eu gostei, Irene. Cadê a Irene, a diplomata? Irene, eu faço parte de um conselho global, que é o SCORE, Solidarity Council on Racial Equity. É o Conselho de Solidariedade de Equidade Racial. Esse conselho ele é bancado pela Fundação Kellogg, a presidenta é uma mulher negra, e a minha proposta lá é o WBA, Worldwide Black Antenna, Antena Preta Mundial. Quer dizer, fazer com que os negros todos da diáspora, que são cerca de 200 milhões, possam fazer uma via de duas mãos com o continente africano, a fim de que eles possam fazer um atalho e ter um desenvolvimento maior. Os empresários americanos, que são muitos ricos, são empresários, estão, assim, muito afim. Eu acho que a gente tem que pensar também no aspecto acadêmico, mas você tem razão. Aliás, é estranho, numa época de globalização, Irene, que os negros ainda não tenham feito essa organização. Na época da FEA, tinham 4 ou 5 alunos no doutorado, negros. Todos eram africanos. Eu era o único brasileiro. Todos eram nigerianos, eram angolanos, por conta de convênio. Então, eu acho que... Mas, no governo FHC, nós começamos a mexer nisso. E a decorrência, o Jorge Lamazieri, que era membro do grupo que eu coordenava, mais tarde, como diplomata, foi o primeiro diretor do Instituto Rio Branco a adotar cotas raciais. Ou seja, ele absorveu nos anos 90, mais adiante ele avançou. A Giselda. Giselda, essa pergunta, quando você pergunta o que fazer na Politécnica, eu lembro, nos anos 90, um grupo de doutorandos lá da FEA foi contratado para selecionar trainees na Poli. Quando nós entramos nas salas, não é do seu tempo, os meninos usavam cabelo escovinha, eram todos iguais. Era uma tribo, parecia um cardume. Alguns tinham até namorado. Eles pertenciam aos mesmos clubes, alguns tinham namorado das mesmas meninas. Quer dizer, diversidade zero, né? E o que levou o professor Ernest Hamburger a dizer o seguinte: por que é que o Brasil, naquela época, nós tínhamos sido tricampeões do mundo? Por que nós já fomos campeões do mundo 3 vezes e não tivemos uma indicação sequer para o Prêmio Nobel? E ele faz um exercício matemático e mostra que, na hora de recrutar para o futebol, recrutamos todos. Pode ser o Cacaca da classe média alta, mas pode ser o Ronaldo Fenômeno, que não esconde que passou fome na infância.
Onde há o talento no futebol, você vai lá e investe. Nós não fazemos assim nas outras coisas. Né? Em relação à USP, é importante saber, a USP foi a primeira universidade, por fato de eu estar no governo da FHC, a primeira a abrir a discussão de cotas. Jacques Markovitch era o pró-reitor de cultura. Foi a primeira a abrir e a primeira a fechar, e só abriu mais recentemente. Quer dizer, a USP abriu, havia várias pessoas, inclusive um jovem economista, que era secretário das Finanças aqui em São Paulo, chamado Celso Pita, que não era prefeito ainda, que era, aliás, radicalmente a favor das ações afirmativas. A USP retardou muito. Né? Tenho aqui a Giselda, né? Eu acho que eu estou faltando aqui, né? João Lindolfo. João Lindolfo, você falou dessa coisa da excelência. Né? É o caso do futebol, João. No mundo inteiro, você vai à Noruega ou vai ao Japão, há duas áreas em que ninguém duvida da excelência brasileira, no futebol e na música. E ninguém aqui pense que, para jogar futebol, não é necessária inteligência. Você tem que ter senso de antecipação, velocidade de raciocínio, criatividade. Os nossos jogadores de futebol são gênios. Ronaldo Fenômeno vai para a Toca da Raposa com 17 anos, ficar um ano adquirindo Toca da Raposa é o centro de treinamento do Cruzeiro, para os menos versados. Raposa, Toca, você é cruzeirense? Não, eu sou palmeirense, mas eu gosto de futebol. Então, a Toca da Raposa, sabe o que significa ficar um ano lá se alimentando e fazendo exercício? É porque ele tinha passado fome na infância. Com 17 anos. O Ronaldo, com 19 anos, vai para a Holanda, fica lá um ano, depois vai para a Itália, depois para a Espanha. Com 25 anos, além do holandês, ele falava espanhol, falava italiano. Né? E quando eu vejo, o exemplo melhor do futebol é quando eu vejo o Thiago Silva, o mulato clássico, que foi cobrador de ônibus, que teve tuberculose, que mora num lugar horroroso depois da tela do trem, onde há muita violência. Zagueiro central da seleção brasileira do PSG. PSG. Quando eu vi aquela sala luxuosa, ele como capitão. Capitão é aquele que fala em nome dos jogadores. Eu falo, esse garoto, que era cobrador de ônibus no Brasil, que tinha tudo para sucumbir ali com outros, está aqui em Paris, no clube mais sofisticado do mundo, dando entrevista em francês sobre o time. O que eu quero mostrar, João, é que o Brasil, na verdade, desperdiça talento, porque para jogar futebol é necessário genialidade. E a questão das meninas, eu digo o seguinte, se nós temos duas meninas, uma da classe média alta, que mora aqui na Rua Bela Sintra, uma pesquisa feita disse que o percentual de estudantes da USP, da Rua Bela Sintra, é maior do que toda a Zona Leste. Aí levou o Mário Covas a fazer a USP da Zona Leste. Uma única rua tinha mais estudantes uspianos do que toda uma região. Né? Então, o que eu digo é o seguinte, João, duas meninas, uma da Zona Leste e outra aqui dos Jardins, ambas querem fazer um curso de arquitetura. E elas tiveram oportunidades diferentes, e as duas têm 17 anos. Uma é filha de uma mãe solteira, com muitas meninas. Eu digo o seguinte, infeliz do país que não pode aproveitar o talento das duas. Essa é a ideia, porque você não pode realmente desperdiçar talentos. Quem mais aqui que eu faltei? A Tainá da... Bom, você não fez pergunta para mim, Tainá. O André. Não, tá certo. O professor vai responder. A Mari, ainda bem que você não fez para mim. Agora, a Tainá, a Marilena, você tem razão, Marilena, essa coisa do outro, que leva um pouco à observação do André. Quer dizer, o brasileiro branco, ele não observa privilégio e vantagem que ele tem porque está no piloto automático. Só para você ter uma ideia, Marilena, o homem branco baiano, a renda dele só perde para o homem branco de Brasília. Os brancos baianos têm uma renda superior ao branco de São Paulo, do Rio de Janeiro, de Porto Alegre, dada aquele volume muito grande de negros. Ou seja, ser branco em Salvador é uma vantagem. É uma vantagem em termos de renda. É a segunda renda do Brasil, é o homem branco de Salvador. Né? Só perde para Brasília. Então, você tem razão. Essa observação. E você fala também, né, Marilena, da questão local.
É isso mesmo. Nós temos que pensar em políticas com foco local, realmente, porque eu apresentei no governo Fernando Haddad as políticas afirmativas localizadas, em que você seleciona os bairros problemáticos e você invade esses bairros com política, não com a polícia, e você consegue avanços importantes. Eu acho que é isso só, né? Então, eu não vou responder a você. Vou, Tainá. Sobre a raça branca, ficou por tua conta aqui. Então, eu começo pela raça branca e vou de trás para frente, né? Olha, no Brasil, de fato, não há raça branca. São Paulo é um laboratório para ver isso. Você vai à Vila Zelina, que é um bairro que tem grande concentração de lituanos e russos, eles não se entendem, eles não se dão. Tem preconceito de brancos de uma origem com brancos de outra origem. Você vai à Moca de italianos, existe uma igreja para os calabreses e uma outra igreja para os napolitanos, e eles também não se entendem. E evitam casamentos mistos. Quer dizer... Para não falar da sinagoga. Exatamente, exatamente. Então, essa coisa de branco é muito esquisita. Enfim, tem que ser vista crítica. Mas os negros são todos iguais? Eles também não vêm de etnias, povos diferentes? Como é que é? Os negros também não vêm de etnias, povos Tem, exatamente isso. Exatamente. Então, a diversidade abrange todo mundo. Não dá para ficar demarcando de maneira rígida brancos, negros e pardos, né? Abrange todos. Há uma mistura que não é mistura só biológica, ou não necessariamente biológica, é uma mistura cultural, né? Todos aqui falam português com sotaque em Angatu, todos, né? Bom, isso é uma mestiçagem cultural, né? Então, eu acho que seria bom levar em conta essa coisa de brancos e brancos como uma premissa para poder discutir as outras diferenças, que são muitas e grandes. Aqui em São Paulo, havia, no século XVIII e foi até o século XIX, 3 igrejas de estrutura racial. Uma, Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos, sim, que ainda existe ali no Largo do Paissandu. Existia a Igreja de Nossa Senhora dos Homens Pardos, que eram os índios, ainda era assim. E a Igreja de Nossa Senhora dos Homens Brancos. Na Igreja de Nossa Senhora dos Homens Pretos, houve, num certo momento, aí pela época da abolição da escravatura, um fuzuê enorme, porque os bantu se achavam no direito de eleger o rei do Rosário. Ele alegava razões de linhagem. E os outros grupos, que eram outras etnias, achavam que não, tinha que ser uma coisa mais democrática. Então, há essas questões presentes aí. Sobre a questão da África, é um comentário, não é nem nota de rodapé, só um comentário pessoal. Eu fiquei 12 anos na junta de curadores do Fundo Voluntário da ONU contra as formas contemporâneas de escravidão, que funciona em Genebra, junto ao Alto Comissariado de Direitos Humanos. O primeiro caso que me coube examinar vinha do Camerun. Era um caso de rapto de crianças cameruneses por bantus do Congo, para usar na guerra. Pretos e pretos. E não eram, havia um problema sério entre eles. Há um problema outro, no caso da África, é que o islamismo vem subindo pelo Rio Nilo, e está lá no centro da África, e muitos negros convertidos ao islamismo. O último caso que eu examinei era um caso vindo do Níger, uma moça que alegava escravidão porque ela era a 5ª esposa de um muçulmano. 4 pode, mas a 5ª é considerada escravo. Bom, como é que eles conseguem administrar isso, eu também não tenho ideia. Não deve ser muito complicado cuidar de uma casa com 5 esposas.
O Níger reconheceu muito tardiamente que havia escravidão nisso, isso faz parte da lei islâmica, e recebeu a denúncia desse caso dessa moça, que eu conheci, porque ela foi levada a Genebra por uma ONG, e ele teve que, o marido teve que indenizá-la. E a indenização foi enorme, assim, não sei quantos milhões de não sei o que traduzido não atendia a necessidade básica que ela tinha de sobreviver. Aí ela vai às Nações Unidas pedir uma justa recompensa. Ela queria 5 vacas. Bom, 5 vacas em Genebra, e o presidente, um paquistanês que presidia a Comissão de Direitos Humanos, vira para mim, que era da comissão, e disse: o senhor providencie. Mas como é que eu vou providenciar 5 vacas em Genebra? Não eram vagas. Vacas bovinas, para mandar para o centro da África. Bom, eu entrei em pânico, porque eu não tinha dinheiro nem para mandar uma cabrita. Bom, aí apareceu uma ONG lá que estava de prontidão para essas coisas. Não, nós vamos resolver isso. Então, há uma questão tradicional. Foram os árabes que introduziram a escravidão, a captura de escravos na África. Tem todo um conjunto de estudos sobre isso, né? Criaram um sistema de escravização das pessoas. Sobre as eleições do ano que vem, eu também estou muito curioso em relação a essas eleições, porque eu acho que essa situação anômala que está aí vai ter alguma resposta na eleição municipal. A questão da vítima, no caso do ABC em particular, é bastante complicado, porque a proporção de negros é muito pequena. Muita gente de fora. Depende da mobilização da população, dela se descobrir como personagem de uma causa que tem que ser levada para o processo eleitoral, né? Não tem acontecido isso é verdade. E em outros lugares também não. Sim, é questão de ver o que pode acontecer. A questão da pós-graduação na Poli, vale a pena verificar que programas eles têm nessa área. Há uma... É importante ver que programas eles têm nessa área de acesso à pós-graduação por pessoas, por exemplo, por negros, ou populações indígenas, né? O cursinho da Poli tem uma tradição importante de favorecimento e de apoio aos estudantes, em geral, graduação e pós-graduação. Acho que vale a pena conversar com eles. Eles têm o melhor cursinho de Grêmio Estudantil de São Paulo, com grande êxito no ingresso na universidade. E uma notinha que eu não queria deixar passar. Eu fiz parte do Conselho Universitário representando a FAPESP na Unesp e na Unicamp. E na Unesp houve uma pressão muito grande do pessoal ligado ao Frei Davi, se não me engano, no sentido de aceitar o regime de cotas. E a universidade demonstrou uma grande prontidão nesse sentido e aceitou o regime de cotas. Num dos anos que eu estava lá, um problema que surgiu foi o seguinte: alunos negros que ingressaram pelo regime de cotas tiveram melhores notas do que alunos do regime comum. Se eles tivessem entrado pelo regime comum, eles estariam lá tranquilamente pelo regime de cotas. Provavelmente é uma estratégia para forçar a situação e definir que, olha, tem negro que consegue ter melhor desempenho que a média dos estudantes. Nós ainda não sabemos muito sobre o desempenho dos estudantes que têm ingressado no regime de cotas, pelo regime de cotas nas várias universidades. Informalmente, as informações são de que eles têm tido excelente desempenho, que, portanto, a barreira do vestibular não é uma barreira justa, porque está excluindo gente muito capaz que poderia ingressar na universidade tranquilamente. Tem alguma coisa errada. Nós não sabemos o que é. Esse é o problema. Mas tem alguma coisa errada na proposta do vestibular. Acho que é isso. Você quer dar uma palavra? Então, presidente, Não, eu quero só agradecer aos dois aqui, ao Hélio e ao Martins. O Hélio sabe quanto nós tentamos, quando eu tinha alguma ação política partidária, no antigo MDB,
nós tentamos colocar em prática aquilo que nós pensávamos. Era preciso ter uma representação negra mais forte. Foi quando eu conheci o Hélio. Tentamos aí fazer... Eu forçava muito a barra para ter candidatos a vereador em toda parte para poder eleger um deputado. Eu acho que essa questão que aqui foi aventada, diz respeito ao racismo e ao racismo contra negro, etc., etc., o Hélio defendeu muito bem, que é uma questão nacional, do desenvolvimento, e é verdade, abrange vários setores. Durante muitos anos eu examinava na USP o vestibular. E no vestibular tinha sempre prova de francês e inglês. É uma maldade, porque o rapazinho chegava ali, a moça, lê alto. Então já não sabe ler alto, lê Racine, vai ler nada, não sabe. Né? Interpreta, não interpreta. É uma barreira de classe. Né? O Brasil tem muito preconceito, e não é só de raça, é de classe também, que se misturam. Né? E é preciso que se entenda esse processo e entender que depende de forma de comportamento, e é preciso dizer alguma exemplaridade também. Eu me recordo que uma vez eu estava em campanha no ABC, ao lado do Mário Covas. E o Mário Covas disse que eu tinha o pé na cozinha. Isso saiu no jornal todo como frase minha. Eu gostei, porque eu acho que é importante você assumir que importa que tenha pé na cozinha. Vamos em frente. E passei a dizer que era meu, não foi na hora, naquele momento. Eu estava como repórter nessa situação. Eu me lembro exatamente disso. Mário Covas atrás do senhor. Ele tem um pé na cozinha. Ele que é uma frase típica da minha cidade de Santos. Aí o senhor só falou assim, Aí saiu como presidente e falou que tem um pé. Mas eu nunca desmenti, porque eu achei muito importante. Mas que obviamente tem uma conotação, digamos, não é neutra a frase. A frase tem uma conotação negativa, pejorativa. Tem uma conotação pejorativa. Bom, como eu tinha estudado muito a questão racial, por causa do Florestan, do Bastide, que eu fui assistente dos dois, trabalhei com os dois, nós trabalhamos e tal, eu achei que era até importante dizer isso. E quando eu fui assumindo posições aqui de certo relevo no Brasil, eu incorporei o que eu podia, no sentido de dizer, olha, a sociedade aqui é diversa, e é bom que ela seja diversa, e nós temos que combater as formas, pelo menos as organizadas, de rejeição do outro. Tem que aceitar a diferença como uma qualidade, como uma situação que a gente tem que tirar proveito dessa diferenciação. Bom, e isso é complicado, porque isso depende também, não basta você fazer um discurso ou escrever uma lei, é comportamento, né? E que é difícil, e é difícil. Eu vejo no meu caso, é bastante difícil. Vou contar uma coisa que não tem nada a ver diretamente com a questão racial. Ocuparam uma vez o MST umas terras perto da uma fazenda que eu tinha. Então, o que eu resolvi ir lá para ver? Eu chamei um ajudante, um motorista, que era um oficial, na verdade. Vamos nós dois sozinhos. Se tinha uma saída para que ninguém me visse, eu fui. Cheguei lá, acampamento, MST, bandeirinha, não sei o quê. Bom, no começo não me reconheceram, porque é presidente da República em exercício. Fica chato, não reconhece. Não tem como e tal. Houve um zum. Eu disse, não, eu quero ir onde vocês moram. Então, fui numa casa lá, na beira de um rio, uma barraca, entrei lá, a moça ofereceu café, veio o marido era marceneiro, não sei o quê. Não, quando eu saí, já tinham percebido que eu era presidente da República. Ele disse, bom, faz o seguinte, na próxima vez, eu não quero que vocês ocupem minha terra, não, eu quero que vocês vão tomar café comigo lá. Bom, mas você tem que ter a vivência. E a vítima é que sabe. Esse que é o que está dito aqui e redito. E é verdade isso. E é muito difícil você se colocar na pele da vítima. Mesmo que você possa verbalmente dizer, como presidente eu pude fazer em várias ocasiões, outra coisa é na vida concreta. É muito difícil você se comportar de uma maneira que a pessoa abra o jogo, conversa. Porque a desigualdade é muito grande, mesmo que você não queira, mesmo que você faça todos os seus gestos de igualdade, a diferença entre nós é muito grande, é muito marcada. Isso aqui é uma sociedade cheia de hierarquias, sempre foi cheia de hierarquias. Você pode fazer força para quebrar, você tem que aprender. Meu pai era general e deputado, a uma certa altura. Um dia ele veio e não guiava carro. Tomou um táxi, o táxi começou a rodar, ele mandou parar o táxi, o motorista mandou prender meu pai. O cara prendeu, foi para a delegacia. Meu pai não declarou que era general nem deputado. São pequenas coisas assim
que a gente tem que aprender com o outro, com os outros. É difícil, você tem que quebrar você mesmo para poder chegar a entender. De modo que eu acho que essas discussões aqui são muito úteis, porque, no fundo, nós estamos pensando sobre nós próprios, o que nós somos, como é que nós agimos no cotidiano. E a dificuldade é imensa de você ter uma relação de igualdade quando tudo é desigual. Não é? Tudo é desigual. Mesmo em coisas banais. Aqui, por exemplo, nós recebemos muitos estudantes de curso secundário, escola profissional, não sei o que e tal. A primeira coisa que eu digo a eles é o seguinte: me chame de você. Porque se você me chamar de outra maneira, você não sabe a flexão verbal. É melhor chamar de você. Mas não é por causa da flexão verbal, é para quebrar a barreira. Quebra. Mas você tem que forçar a quebrar a barreira, porque ela automaticamente não quebra. Tem uma pessoa onde eu moro, que até hoje eu tento chegar, não consigo, porque ela não permite. Não é que ela não permite por maldade, é que sei lá o que é. Tantos anos foi tratada como lixo, você chega perto, ela diz: o que será? O que ele quer de mim? Não quero nada. Quero simplesmente que ela perceba que somos seres humanos. No fundo é isso. E é muito difícil ser humano, simplesmente, não ser status. Né? Então, eu acho que vocês têm razão no que disseram aqui. Isso, no fundo, é uma questão nossa, nacional. Né? Eu sei que não é só. É diferente nos Estados Unidos, daqui. Né? Nós disfarçamos muito mais a nossa escala de hierarquias aqui do que lá. Mas, por isso mesmo, aqui é mais difícil você galgar posições, porque é um jogo meio fingido, que somos iguais sem ser. Né? Nos Estados Unidos é mais aberto. Somos desiguais, aí tem que lutar, tem que conseguir. Aqui era mais disfarçado, agora está sendo mais aberto. Por fim, na questão de cotas. Bom, eu sempre fui partidário da cota. E eu nunca vi nenhum estudo objetivo sobre os dois grupos, os que entram pela cota e os que não entram. Tem estudos interessantes, desculpe interromper, presidente, estudos interessantes do professor Naércio Menezes, que mostram justamente isso, que os que entram por cotas rapidamente atingem... O que eu ia dizer que sobem, porque você conhece, ele vem aqui muito, Medina. O Medina pega o pessoal da medicina, que é uma área difícil, e pega os alunos de cota para dar complementação, e diz que depois ninguém nem sabe se veio da cota ou não veio da cota, vem do talento. Né? Então, é importante dar canais de acesso. No caso do Itamaraty, que aqui foi mencionada a questão da África, mas no caso do Itamaraty, nós fizemos uma tentativa de abrir o curso do Rio Branco. Quando chega a uma certa altura, dar mesmas condições mais formais de igualdade para que preste o concurso. E depois aí entra no concurso. Não sei como será hoje, continua sendo assim. Mas é preciso evitar justamente a discriminação. Entra pelo concurso, mas ele tem um subsídio, um reforço de bolsa para se treinar melhor e tal. E na questão de bolsa é a mesma coisa. Por que nós temos bolsa para a educação? Obrigar a pessoa a ir para a escola. Não é bolsa para dar uma compensação financeira só, é para dar uma motivação para poder se preparar. No fundo é isso. Né? E é difícil, mas se tem resultado. Eu só queria cumprimentá-los e dizer que foi, para mim, uma manhã muito prazerosa de escutar as experiências de vocês e como as coisas mudaram. Porque no tempo que eu era estudante, que eu trabalhava com o Bastide, o G. Bastide, que eu fui lá para o Sul, fazer pesquisas e tal, uma vez uma coisa me chocou muito. Primeiro eu descobri uma publicação chamada Floresta Aurora, que era de negros, da época da escravidão ainda. Eu tenho as cópias até hoje da publicaçãozinha. Mas o que me chocou não foi isso. Havia um clube chamado Marcílio Dias. Era um clube de náutico, porque havia muito preconceito ligado à água. Razão, provavelmente, freudiana, não sei qual é. Né? Mas para poder remar, o remo era muito privilegiado. Negro não, só branco. Mas o que me chamou muita atenção, tinha uma moça professora bonita, que era desse Clube Floresta Aurora, tinha o mesmo nome. E ela me disse: pois é, veja como é as coisas. Eu sou mais educada que todos daqui, mas eu vou ter que casar com um deles, porque os educados não casam comigo. Enfim, o cotidiano é assim. Né? E melhora ser educada, mas não resolve, se não houver, ao mesmo tempo, um esforço de equalização e dar oportunidades realmente mais iguais, porque, como disse o Martins, tem talento em quantidade, e nós estamos desperdiçando energia
desperdiçando talento. E isso é preciso chamar a atenção, que não é do interesse do negro ou da mulher, é do interesse nosso, coletivo, de que todos tenham uma possibilidade de avançar. Muito obrigado pela lição que eu recebi hoje aqui. Bem, só me resta encerrar dizendo que eu acho que, além de interessante, para mim, acho que fez bem para todo mundo. Nós estamos vivendo uma atmosfera de tamanho preconceito, tamanho desrespeito, tamanha boçalidade, que tem um ambiente em que a gente possa conversar sobre nós mesmos, sobre as nossas dificuldades, numa perspectiva, digamos, aberta. Acho que mal não faz. Obrigado a todos e a todas. Um abraço.